começar falando sobre o tema aborto. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou a favor da descriminalização do aborto durante as 12 primeiras semanas de gestação. O caso havia sido pautado no plenário virtual, mas um pedido de destaque apresentado pelo ministro Roberto Barroso levou a ação para o plenário físico, o que acabou indo de encontro com a nota divulgada pelo Conselho de Medicina, que criticou a decisão da Suprema Corte de julgar no plenário virtual a pauta. Ainda não há data para o julgamento. Quando a ação for analisada, o voto de Rosa Weber será mantido. Na verdade, gente, eu acho que foi uma estratégia aí do ministro Barroso, porque, para quem não sabe, quem vai substituir a Rosa Weber na presidência é o ministro Barroso. Então, ele arranjou ali uma saída honrosa, né, para adiar esse julgamento, que de fato está muito crítico, né? A sociedade vem criticando bastante. Eu tive o trabalho de ler, trabalho não, que é para gente que é do mundo jurídico é até bacana. Eu li o voto da Rosa Weber, são 103 páginas. E o que eu achei, tá? E aqui eu faço as minhas críticas. Ela tirou o cunho ali das questões de religião, da questão pautada em direito à vida, direitos fundamentais, e focou muito no direito da mulher e na saúde da mulher, na saúde pública, né? Ela levou muito para o viés tem muitas mulheres que morrem ao fazer um aborto ilegal e, na verdade, ela menciona até algumas pesquisas e até relatórios internacionais onde você tem essa questão, quando você criminaliza o aborto, você está apoiando a desigualdade entre classes, porque, teoricamente, pelo menos assim dizem as pesquisas, né, e a teoria, as mulheres que têm mais condição financeira pagam por bons médicos, boas clínicas e não colocam a vida em risco. Já as pessoas mais pobres, né, que efetivamente não têm recurso, expõem a sua vida em risco, né, para fazer um aborto clandestino. Diego, você acha que neste aspecto foi certo o voto da ministra? Foi acertado a ministra votar a favor da descriminalização do aborto? Elaine, bom, vamos lá. Eu acho que não tem forma certa de que esse voto seja proferido pelo local em que essa discussão está sendo travada. Primeiramente, uma boa tarde a você. Parabéns por conduzir os nossos trabalhos. Obrigada. Hoje. Boa tarde, Pepe. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Rica. E boa tarde à nossa audiência aqui da Jovem Pan. O STF não é o local em que essa discussão deveria ser travada. Eu sempre digo aqui, essa hipertrofia do poder judiciário, que vem usurpando competências do poder legislativo constantemente, e para a gente comprovar isso, basta que nós analisemos todos os últimos grandes temas que foram discutidos no nosso país. A volta do imposto sindical foi discutida no STF, o aborto discutido no STF, o marco temporal discutido no STF, enfim, e o próprio aborto, dentre tantos outros temas, mostra que nós não estamos fazendo as coisas da forma certa. É no Congresso Nacional, nas comissões temáticas, pelos deputados e senadores que foram eleitos, que esses temas têm que ser enfrentados. Então, não tem como esse voto da ministra, enfim, por mais que ele tenha ali diversas, como você disse, 100 e poucas páginas, diversos argumentos, não tem como esse voto ser correto. E eu tenho uma das razões que ela elencou lá, que eu até acho um bom motivo pelo qual o aborto tem que ser rediscutido, muito embora eu seja contra o aborto, como eu já expus aqui. Ela disse que na época da criminalização dessa conduta, as mulheres não tinham tanto espaço de fala nos postos de poder e não puderam participar efetivamente da discussão da criminalização do aborto, que é uma questão eminentemente feminina. Então, eu até concordo com esse argumento, mas, novamente, não é no STF que isso deveria acontecer. E eu acho que a inclusão dessa pauta no plenário virtual, que é quando os ministros só depositam os votos em um ambiente eletrônico e não discutem lá no plenário físico, eu acho que foi só, na verdade, uma forma de uma boa carta de despedida da ministra Rosa Weber, para que ela pudesse discutir esse tema que é tão fundamental para ela. Porque ela é a próxima ministra que vai se aposentar e provavelmente se fosse aguardar a pauta do STF no plenário físico, a discussão não poderia ser travada, ela não poderia apresentar o seu voto. Então, acho que foi só uma forma dela deixar a opinião dela marcada antes de deixar o Supremo Tribunal Federal. Sim, ela Federal. quis imprimir ali uma marca, né? Exato. Dizer que estava saindo ali do Supremo, deixando ali uma bandeira a favor das mulheres, ela que foi uma mulher presidente de uma corte, não é isso, Kobayashi?
E infelizmente eu acho que ela coloca essa pauta que é de muito interesse pessoal, ela quer votar a respeito disso acima do próprio interesse da corte e da sociedade de que isso seja debatido amplamente. Para começar, não deveria ser no STF, deveria ser no Congresso Nacional, como já bem disse o Diego. Mas uma vez que está no Judiciário, o Judiciário não pode se afastar de apreciar uma ação que a ele foi proposta, essa discussão deveria acontecer no plenário físico, como bem destacou o ministro Luiz Roberto Barroso, o próximo presidente da Corte. Porque no plenário físico há a possibilidade dos setores da sociedade participarem com suas sustentações orais. Os amigos da Corte, chamados amicus curiae, associações que podem defender a inconstitucionalidade do aborto ou aqueles que querem defender a constitucionalidade do artigo do Código Penal que prevê a criminalização dessa conduta de aborto. Então, os vários setores da sociedade, sejam os ligados à religião, os ligados à ciência, os ligados aos direitos das mulheres, todos esses setores poderiam muito bem participar, contribuindo tecnicamente, juridicamente para esse debate no plenário físico do STF, que deve ser o ambiente dentro do judiciário para que isso seja debatido. Até porque ali os ministros, além de fazerem a leitura dos seus votos, podem explicar de uma maneira mais didática, inclusive, prestar esclarecimentos aos demais ministros a respeito do entendimento de cada um deles. Não deveria ser o STF, deveria ser no Congresso. Aliás, o Congresso já decidiu sobre isso. Inclusive, o silêncio a respeito de qualquer mudança também é uma mensagem. Nós já temos lei a respeito disso e se o legislador não quer mudar é porque está satisfeito com a legislação atual. Mas já que está no STF, que seja no plenário físico, por isso, importante esse destaque do ministro Luiz Roberto Barroso. Vou aproveitar o nosso único economista na mesa, né, Rica? E vou destacar aqui qual foi a justificativa do PSOL, porque para quem não sabe em casa, isso está em plenário de votação na Suprema Corte, porque houve um pedido do PSOL, né? E aí, eu li a justificativa do PSOL, eles falam o seguinte, que por conta da criminalização, segundo estudos internacionais, de 8% a 18% das mortes maternas são causadas por abortos inseguros. Rica, você acha que descriminalizando isso muda? Você acha que o Estado está preparado em termos de saúde pública para atender a essas mulheres? E se a gente tiver... Assim, eu li o voto da ministra, ela fala, não, com a descriminalização diminui a incidência de aborto. Será que é isso mesmo? A minha preocupação é muito no sentido de, será que algumas mulheres não vão acabar usando o aborto como um método anticontraceptivo? Olha, Elaine e a mesa aqui, boa tarde a todos, boa tarde a você que está em casa, está nos prestigiando aqui nesse momento. De fato, o tema de aborto é um tema muito complexo, sempre complicado. A gente já entendeu aqui pelas opiniões dos colegas, não é o local adequado falar disso no STF. A gente está colocando a decisão ali em meia dúzia de pessoas, um tema que é de discussão e de conversa de 200 milhões de pessoas. É um público muito pequeno para poder tomar essa decisão, por isso que o Congresso seria o local adequado. E quando a gente pensa que, de fato, na discriminação do aborto, tem vários prós e contras e tem vários grupos que vão advogar a favor e contra o aborto. Um dos temas aqui que a Elaine está levantando é, de fato, muitas pessoas, as pessoas que têm menos recursos, que querem, que fazem abortos em clínicas clandestinas, e cada uma de vocês, especialmente as mulheres, conhecem amigas e conhecem pessoas que já passaram por isso, né, ou que podem ter passado por isso e que podem ter complicações. Então, tem um tema muito importante aqui, de fato, de saúde pública. Muitas mulheres, né, que acabam não conseguindo, às vezes, ter um respaldo da justiça, porque pela justiça você pode fazer um aborto se foi um estupro ou se tem uma anencefalia. Tem alguns itens, alguns fatos que podem gerar a possibilidade, podem permitir o aborto. Ainda assim, tudo isso é julgado lentamente, é difícil, as normas não são tão claras. Então, é muito complicado se fazer isso. E eu tenho 2 filhotas maravilhosas, eu não sou a favor, jamais faria aborto na minha vida. Porém, eu entendo também, eu entendo um pouco do voto da ministra, não concordo com isso ser votado ali. Você realmente não faria, né? Eu não, mas eu também seria seria contrário a minha esposa fazer isso de jeito nenhum, nem arrastado, certo? Eu não poderia fazer de fato. Mas acho que tem o tema pensando sobre essas mulheres pode gerar mais pessoas, então, despreocupadas, porque podem ficar grávidas e depois podem fazer o aborto de uma maneira
sem que seja criminal, isso pode acontecer, de fato. Essa é a mesma discussão que acontece com descriminalização do uso de entorpecentes, né? De maconha, por exemplo. É a mesma coisa. E aí a gente vê no mundo, Elaine, vários exemplos de países que descriminalizam e que tem bons números depois, diminui o número de pessoas que são viciadas, diminui o número de problemas com a polícia e tudo mais, e outros países que isso não acontece adequadamente. O Brasil é um país complicado. A gente tem uma saúde difícil. Precária. Muito precária. Então, não sei, de fato, se a saúde pública vai estar preparada para, quem sabe, um contingente de mulheres que querem fazer aborto e como isso não está mais criminalizado, não existe nenhum motivo pelo qual aquela pessoa fazer isso. Então, claro que vale muito mais a pena para o governo e para o país investir na educação dessas pessoas, na educação familiar antes de que isso aconteça do que depois. Mas voltamos a falar que é um país pobre, um país difícil, né? De difícil do governo conseguir imprimir melhores políticas para que a gente tenha um controle familiar melhor e para que a gente não tenha tantas jovens e tantas pessoas sem condições que ficam grávidas e que depois acabam criando esses filhos de uma maneira muito precária também. Então, é um tema controverso, difícil, eu acho que ele merece uma discussão muito mais ampla do que uma discussão rápida ali no plenário do STF. E acho que é um pouco isso a minha opinião. Sim. E aí eu quero passar aqui para o meu amigo Felipe. Quando a gente avalia o biodireito, né, a gente tem que... Uma coisa é a formação da vida, outra é da vida humana, da vida do ser humano, né, já com direitos. No biodireito, até 12 semanas, por que essa marca das 12 semanas? Porque até 12 semanas você não tem ainda atividade cerebral, né? Então, teoricamente, você tem ali uma vida, mas você não tem um ser humano formado. É essa mais ou menos a teoria para poder justificar aí a possibilidade de uma descriminalização do aborto até 3 semanas. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, Elaine, primeiro eu queria mostrar a minha indignação com a mesa ao falar que o foro adequado é o Congresso Nacional e não é o STF, né? É bom lembrar que o Código Penal é de 1940, ou seja, o Poder Legislativo está só 100 anos sem discutir o tema. Está só quase 100 anos sem discutir o tema. Mas tudo bem, vamos deixar o Poder Legislativo, que está quase 100 anos, ficar mais 100 anos sem discutir o tema. E é bom lembrar que a Rosa Weber, no início do voto dela, ela foi muito clara em justificar por que o STF está julgando o caso, né? E ela foi muito técnica cirúrgica e correta ao falar que, primeiro, pelo princípio da inafastabilidade do judiciário, né, por meio de uma provocação de um partido político legítimo, o STF foi provocado a decidir sobre o assunto, né? E segundo, em toda a democracia constitucional, todos os poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, devem observar a Constituição Federal. Então, nada mais legítimo que a Suprema Corte decide um assunto de cunho constitucional. Ou seja, esse é um típico assunto que a Suprema Corte de todos os países do mundo são levados para decidir sobre esse assunto, né? Em relação ao aborto, né, eu volto a repetir o que eu falo aqui sempre, né? Aborto é um tema que permeia a hipocrisia. Publicamente, todo mundo é contra o aborto. Eu sou contra o aborto, né? Eu nunca faria aborto também, nunca deixei minha mulher fazer o aborto, né? Mas no ambiente privado... Vocês não fariam mesmo, você está que nem eu, Rica. Eu não faria aborto. Mas no ambiente Se vocês fizerem, eu não sei que mundo eu tô. Mas no ambiente privado, né? Se a pessoa tiver que fazer o aborto, ela vai fazer o aborto, né? E o problema, como bem disse a voto da Rosa Weber, né? É que no Brasil, né, a maior caso de morte de adolescente e de adultos novos, né, é aborto feito de forma sem assistência médica, né? Sim. E o número é absurdo, o número é demais. Clandestino, né? Todos são, mas naquela aquela coisa muito mal feita, classe média, né? Às vezes até usando remédios, né? Elaine, aparelhos que não estão esterilizados. A gente vê aí várias pessoas fazendo isso em fundo de quintal, né? Elaine, e assim, a classe média baixa, a classe média alta, tiver que fazer aborto, consegue achar no Brasil clínicas que fazem aborto facilmente, né? E mais do que isso, vai até a CVC, compra passagem para a Colômbia e Argentina, que lá são legalizados, vão viajar, fazem um aborto, trazem os vinhos da Argentina para o Brasil para poder usufruir isso.
Ou seja, há uma desigualdade muito clara em relação a esse assunto. E esse assunto tem que ser encarado como um assunto de saúde pública, né? Sim. Não como um assunto... E assim, eu concordo. Eu tenho uma tese, Diogo, que afirma o seguinte: eu tenho certeza que se descriminalizar o aborto, o número de crianças, de jovens que vão abortar de forma ilegal vai diminuir. Por quê? Porque a pessoa... futurologia. Não, é simples, é lógico. Porque a pessoa vai primeiro, antes de abortar, passar por assistência social, passar por psicólogo, passar por médico, por várias camadas até efetivar o ato abortivo. Você está pensando então tem numa várias política camadas, pública ideal. Tem várias camadas, tem várias camadas, PP, tem várias camadas de... Mas você está preparado para isso? Você já partiu o teu discurso, Pedro, de uma premissa falsa, que é a de que todo mundo é contra o aborto. Não, você tem a própria base desse governo de esquerda que está hoje à frente do Brasil. Não é contra o aborto, você tem todo um movimento feminista que se orgulha de dizer que é a favor do aborto, que gostaria de abortar, que vem na pauta. Não, esses números aí... 88% é contra aborto. É tudo fonte que... vozes da cabeça. Inclusive, então, já que você está falando isso, eu vou só puxar aqui, ó, a Mônica Bergamo publicou uma nota dizendo que o governo Lula está elaborando uma nova nota técnica sobre aborto e que diz... que diz o aborto como tema de saúde pública, exatamente como trazendo aí o aborto para essa matéria, né, para uma questão de saúde pública, tá? Ela se manifestou depois justamente aí desse movimento do Supremo Tribunal Federal. Eu concordo que o aborto é um tema de saúde pública. De fato, nós temos muitas jovens que morrem submetidas a aborto em condições precárias. Mas esse argumento de que, olha, só porque acontece, vamos legalizar, não pode servir de jeito nenhum para pautar uma política pública. Você pode trabalhar... Não, o que está sendo feito é a legalização do aborto até uma quantidade... Não, é descriminalizar. A descriminalização do aborto até uma quantidade... Que legaliza. De semanas. Exatamente, que tem o mesmo efeito de uma legalização. Então, essa premissa de que, olha, isso aqui acontece, então isso vai servir para tudo? Vai servir para os crimes de drogas, vai servir para os crimes contra o patrimônio? Não, agora... E tem outra coisa que me chama muita atenção também. Como você disse, Elaine, isso foi uma pauta proposta pelo PSOL através de uma DPF lá no Supremo Tribunal Federal. O PSOL que tem parlamentares... A DPF, para quem uma ação de preceito fundamental. Enfim, serve para tudo, não serve para nada. Serve para discutir qualquer coisa que você não queira discutir lá no âmbito do Congresso Nacional. Fato é que o PSOL tem parlamentares eleitos. O PSOL poderia fazer essa proposta lá no Congresso. Você está sendo muito autoritário. Eu não estou sendo autoritário, pelo contrário. Totalmente autoritário. O Congresso Nacional é a maior expressão da democracia brasileira. Ô, PP, como que alguém pode ser autoritário defendendo um voto no Congresso? Eu vou falar por quê. Democrático. Eu não votei na Rosa Weber. Eu vou falar por quê. Posso falar por quê? Porque faz parte do direito constitucional, da democracia constitucional, não jogar a maioria contra a minoria. E você sabe que as mulheres, tirando o nível de evangélico, católico, é minoria dentro do Congresso. Você acabou de falar que todo mundo no privado é a favor. Ou seja, não dá para você contraditório, discutir um assunto que diz respeito à minoria. Então claro que não. Mas não era todo mundo que a maioria... Não, a maioria é contra o aborto, eu falei. Mas a maioria faz. A maioria é contra o aborto. Então não é minoria. Mas faz no ambiente privado, no ambiente público, como o Congresso, né, Cuba? Pelo amor de Deus. As premissas do PP. Pelo amor de Deus. Mas tem um ponto que é verdade, de fato, né? É um tema que o Congresso, de fato, como a grande maioria do Congresso é contra o tema, ele acaba não votando, acaba não dirimindo sobre o tema, já dirimiu, mas a sociedade vai mudando também, ela vai se modificando ao longo do tempo. Não adianta ter uma votação lá atrás, que pode ser que existe um anseio popular diferente. E, de fato, está trazendo para a mesa a discussão de aborto novamente. Mas deixa eu falar. Não, deixa eu só, então, trazer uma pimenta, Koba. Não sei, vocês estão percebendo o movimento da Suprema Corte? A Suprema Corte, ela anda julgando no lugar do Congresso, vamos pôr assim, para agradar o PP, né? Pautas bastante progressivas, ocupando o espaço do Congresso. Ela votou o marco temporal, ela votou a descriminalização das drogas, agora está votando a descriminalização do aborto. Licença paternidade. Imposto sindical. Se você olhar, a Suprema Corte está entrando em várias pautas progressistas, tomando a frente do Congresso e votando isso. Mas tem um detalhe. E aí, está correto? Então, em alguns casos está. Como, por exemplo, no caso da licença paternidade, é uma questão que a Constituição diz que haverá uma lei a respeito disso e o Congresso, em 30 anos de Constituição, 35 anos, não legislou. Então, há, de fato, uma omissão legislativa. Por isso é que o STF está dizendo, olha,
legisle a respeito disso e enquanto não legislar vai ficar valendo tantos meses ou tantos dias de licença paternidade. Mas em relação ao caso do aborto, não há omissão legislativa. Não tem. Nós temos uma lei. Tá na Constituição. Deixa eu falar, Pepe. Nós temos o Código Penal, que é de 1940, Pepe, mas não é. O Pepe fala como se fosse uma lei lá de trás. Não é. O Código Penal é vigente. Todos os dias tem alguém sendo punido, criminalizado, respondendo ao processo, sendo condenado com base neste mesmo Código Penal. Então, inclusive, o silêncio do Congresso em relação a qualquer mudança significa que está aceitando o texto tal como está no Código Penal de 1940. Mas, Pepe, não é omissão, é um silêncio de vontade, intencional, porque a legislação agrada a todo mundo. Se não há alteração, é porque o texto que está lá prevendo o aborto para situação em que coloca em risco a vida da mãe e em caso de estupro, já é o suficiente. Isso precisa ser considerado. Sim, Pepe, não discutindo agora o mérito, a questão da criminalização ou descriminalização do aborto, mas sim da competência, né? Você realmente acha que um plenário virtual é um lugar certo para debater uma questão tão séria quanto essa, tão complexa como essa? Eu li o voto dela também e teve um parágrafo especificamente que chamou a atenção e me incomodou um pouco, que ela fala que o Congresso acaba tendo muita questão ali, se pautando muito por questões políticas e não resolve as questões que precisam, né? Assim, tem um trecho ali vou ver até se eu acho aqui, que ela mais ou menos dá a entender isso. E eu não gostei, quer dizer, então, porque o Congresso é político, aí o STF vai julgar, vai legislar, vai fazer tudo a partir de agora? Você acha que está certo mesmo a questão da competência? Eu acho que faz parte da política constitucional você resolver os casos que violam a Constituição Federal, não é? E é bom lembrar o seguinte, cara, tem um ato simbólico nesse voto da Weber, que estou vendo pouca gente falando, né? É que a Weber vai se aposentar no mês que vem. Vai. Né? Ou seja, esse assunto vai ser julgado, se ela não botasse no plenário virtual, por 10 homens e uma mulher apenas. Né? A Carmen que vai ficar. Então eu achei que tem um ato de simbolismo, ela colocar no plenário virtual, que era a única forma dela colocar o voto dela e fazer o voto dela prevalecer entre os 11 ministros, né? E foi isso que ela fez, não é? Claro que não é um ambiente adequado o plenário virtual. É algo que merece debate na corte, merece fazer a convicção por meio de debate, por meio do conflito institucional. Então, isso que está acontecendo aqui. Agora, eu não sei que mundo o Koba vive, né? Porque, assim, é impressionante. Recentemente, uma menina foi proibida de fazer aborto, né? Você vai por meio de uma decisão da primeira instância de uma juíza do sul do Brasil. Erro no caso específico. Mesmo no caso de estupro, o judiciário do Brasil não é você vai se pautar concordante e não é unânime em relação ao aborto. Não, estou colocando que é uma questão importante, que tem que ter uma uniformidade jurisprudencial, uma pacificação jurisprudencial, que isso é feito pela Suprema Corte do Brasil. Já que você falou a respeito disso, esse caso foi devidamente corrigido pela própria justiça, como é para ser. Sempre que um juiz erra, há um recurso e a instância superior corrige. Só que não dá para você trazer aqui um caso e pautar como se todos os outros casos fossem assim. Até porque todos os dias... Até porque todos os outros dias podem estar ocorrendo abortos legais, do ponto de vista do amparo que o Código Penal dá quando tem risco para a vida da mulher, quando tem estupro, e a gente nem fica sabendo porque são casos que correm em sigilo, Pepe. Esse caso não... Ninguém é preso por aborto no Brasil. Eu gostei só de uma coisa esse caso não, só para concluir. Se você pegar, por exemplo, é uma coisa engraçada, se você pegar meu Instagram, agora, tem várias pessoas que dizem assim, eu fiz aborto e me arrependo. Eu fui obrigado a fazer aborto pelo meu pai. Essas pessoas nunca foram presas, por exemplo. Né? Ou seja, ninguém é preso por aborto no Brasil. Então deixa do jeito que tá. Ninguém é preso por aborto no Brasil. Eu não sei porque você está incomodado. Porque leva a menina e adolescente pobre a morrer por conta de aborto clandestino. Pepe, se estiver de acordo com a lei, vai ser autorizado pelo médico e vai correr tudo do que a lei já prevê. Mas também a gente não tem que tomar cuidado para que essa menina receba educação sexual. Para que isso também não se Elaine, o efeito dessa decisão é o que você disse aqui. Aborto vai virar método contraceptivo. Você vai ver aí essas meninas, infelizmente, que não têm acesso a uma boa educação do ponto de vista sexual, engravidando com muita tranquilidade, porque sabe que vai ter o amparo da lei para fazer... Eu tô fazendo tanta futurologia aqui quanto você, que está prevendo uma política pública não é assim, né? A gente está indo por dois extremos também, evidentemente. Sabe o que eu gostei, Elaine? Não é dessa maneira. O PP admitiu que a Rosa Weber vai sair e que esse caso vai ser julgado futuramente por 10 homens
por 10 homens, admitindo que o Lula não vai indicar uma mulher pro STF. Também Bom, aqui dando uma de mãe de Com essa fala, eu vou dar a hora, são 2 horas e 28 minutos. Repita. 2 horas e 28 minutos. Quem está nos ouvindo pela rádio vai entrar num rápido break. E a gente continua para quem está nos assistindo aqui pela rede Jovem Pan News de YouTube e televisão. Muito bem. E também, um efeito muito importante dessa decisão da Rosa Weber, Elaine, é que ela impede que o sucessor dela altere o voto. Então, quem o Lula indicar para a vaga dela agora não pode decidir de forma diferente. Então, mais um motivo pelo qual eu acho que ela registrou essa decisão dela no plenário virtual, sabendo que... Ou seja, a vontade de colocar o seu voto nesse julgamento é mais importante do que o próprio debate. Não, exato. Ela o próprio debate virou legado. O primeiro voto sobre o tema foi feito por uma mulher. Isso é significativo no Brasil. Não, sem debate no plenário. Concordo. Vai ter agora debate. Vai ter 10 o voto já está feito, um voto feito, o presidente não vota. Eu concordo. saque@stf.org.br. Eu concordo, Pepe, mas eu só vou te dizer uma coisa. Quem está sendo autoritário? Ditadorzinho. Quem está sendo autoritário? Eu concordo, mas eu vou te dizer uma coisa como mulher. Se a questão é a preocupação também com a saúde da mulher e saúde... Quando a gente fala de saúde, a gente fala de integridade física e emocional. Um aborto, mesmo que ele seja feito com as melhores estruturas, ele abala qualquer mulher, tá? Então, assim, não dá para falar de aborto como se fosse uma coisa corriqueira, ainda que ele seja feito com qualquer clínica mais top, fenomenal, com os melhores médicos do país, não adianta. É uma questão muito importante para a mulher, porque é uma mudança hormonal no corpo da mulher, mexe com o emocional da mulher. Então, assim, não dá para dizer assim, não, vamos descriminalizar e agora todas vão ter acesso ao SUS e vai ficar tudo bem. Não, não fica tudo bem. Não é simples assim. E aí, Elaine, é importante, porque essa decisão no STF, tal como está, simplesmente constitucional ou é inconstitucional. A partir do momento que for declarado inconstitucional, se assim for a decisão, pronto, não tem mais crime. Se isso estivesse sendo discutido no Congresso Nacional, no foro adequado, no ambiente dos representantes que foram eleitos para isso, para representar a vontade do povo, que se converte em legislação, isso poderia ser tão bem debatido que poderia, se for o caso, descriminalizar, mas instituindo ou determinando ao poder público que institua políticas públicas de conscientização, de educação sexual, de amparo à figura da mulher, de amparo à família, de saúde mental para as mulheres que estão nessas condições, ou seja, seria um assunto político sendo tratado dentro do ambiente político, com tudo mais o que pode servir para melhorar a vida da nossa sociedade e não simplesmente é constitucional ou é inconstitucional. O mesmo problema que a gente está tendo no caso da descriminalização das drogas, que não vem acompanhada de política pública efetiva de conscientização e de educação que poderia mudar a nossa sociedade em questão de décadas. Mas, Koba, e agora são 2h31. Queira ou não queira, Koba? Repita. Repita. 2h31. E a gente voltou com a nossa audiência da rádio. A gente está nos minutos finais do nosso tema de aborto, que eu preciso já trocar a pauta. Mas vamos lá. Acho que o último tema é que, queira ou não queira, estando no local ou no plenário que não é adequado, mas ainda assim tem que ser votado, afinal tem ali desde 2017, se eu não me engano, isso aqui foi colocado pelo PSOL. Essa discussão esse debate pode voltar e a gente está discutindo outras coisas aqui agora. A gente está discutindo saúde pública, se o governo depois tem condição ou não tem condição de fazer qualquer uma dessas partes que a gente está falando, de educação familiar, de dar apoio psicológico, mas isso, na verdade, tem que acontecer independente se o aborto é descriminalizado ou não. Porque o que a gente vê de pessoas jovens, né, que ficam grávidas, que engravidam, que têm filhos muito novas e que acabam tendo depois uma vida muito difícil, muito sofrida e acabam tem filhos também que não conseguem tratar e cuidar muito bem desses filhos. Quantas vezes a gente não vê isso acontecendo? Que também trazem um malefício para o país, até um malefício econômico, não estou falando isso, né? Então, na verdade, isso pode trazer, acho que para a pauta, um tema que é importante, que é relevante e que, de fato, eu sei que a grande maioria do Congresso provavelmente é contrário e por isso que nunca é debatido. Mas acho que é um ponto a se debater e é interessante, acho que isso aqui está trazendo essa pauta para discussão. No frigir dos ovos, eu acho que o que falta é educação. Se a gente educar as nossas adolescentes, as nossas meninas e adolescentes com relação a essa questão de educação sexual, a gente tem que fazer, na verdade, uma política preventiva e não ficar aqui discutindo como é que nós vamos fazer para legalizar o aborto e, de repente, tornar isso aí. Eu tenho muita preocupação se isso, principalmente para as classes mais pobres,
não vai, de fato, se tornar um método anticontraceptivo, né? Isso. Tá certo.